Bem-vindos ao WW Especial. Populismo no Brasil, a gente sabe bem o que é. Muitos dos nossos vizinhos também. O populismo parece ser uma das tendências políticas mais relevantes internacionais e domésticas também, se a gente considerar o que temos pela frente aí em termos de eleição 2026. Mas a pergunta aí embaixo não é simplesmente que danos o populismo causa à economia, mas o que aconteceu, por exemplo, na economia que nos ajuda eventualmente a entender o fenômeno do populismo e sua enorme importância, relevância e permanência. Três, como sempre, são os participantes na nossa roda. Eu começo agradecendo ao professor José Pastore. Pastore, muito obrigado por ter tempo para vir aqui no estúdio nosso na Avenida Paulista. José Pastore é sociólogo, professor aposentado da USP, integra a Academia Paulista de Letras, é um dos maiores especialistas em mercado de trabalho e legislação do país. Mais uma vez, obrigado, pastor. Obrigado. Muito obrigado ao Hussein Kalut, que está aqui conosco. Ele é cientista político, professor de Relações Internacionais, pesquisador de Harvard, foi secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Igualmente, Tiago de Aragão, muito obrigado por estar aqui conosco no programa. O Tiago é sociólogo, analista político, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Johns Hopkins, CEO da consultoria de risco político Arco Advice International e também pesquisador sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington, em visita a São Paulo. Daí a gente ter você aqui presencial nessa oportunidade. Pastor, recentemente você publicou, se minha memória não falha, Correio Brasiliense, uma contribuição ao debate público sobre populismo, mas relacionado ao que no mercado de trabalho? Quais foram as tendências no mercado de trabalho que explicam o fenômeno do populismo? Qual é a sua tese? Bem, William, primeiro, obrigado pelo convite, cumprimento os colegas aqui. O populismo tem várias causas, tem vários determinantes, mas tem alguns que eles passam pelo mercado de trabalho. E como é que funciona essa mecânica aí? O sujeito, de repente, vota populista, antigamente votava conservador, agora ele vota... Tem muita ligação isso aqui com o desenvolvimento tecnológico que está afetando o mercado de trabalho. Até o ano 2000, digamos assim, as principais tecnologias, elas substituíam o trabalho manual, repetitivo, né, robótica. De lá para cá, as novas tecnologias, com IA e outras coisas mais sofisticadas, essas tecnologias passaram a substituir o trabalho intelectual. Então, é o jornalista, é o tradutor, é o gerente, é uma série de profissões que eram muito marcadas pelo raciocínio, pela destreza, não é, intelectual, que eram muito comuns da classe média. E nessa entrada das tecnologias no mercado de trabalho, muitas pessoas da classe média foram deslocadas, porque elas foram substituídas pela própria tecnologia. E esse deslocamento provocou uma mudança no padrão de mobilidade social da sociedade. Aí você está falando de maneira geral. De modo geral. Okay. Ou seja, qual é a mudança no padrão da mobilidade? Muitas pessoas que, em relação às gerações anteriores, estavam sempre subindo na vida, status mais alto do que o pai, do que o avô, de repente entra uma tecnologia dessa, ele perde o emprego dele, se ele não tem condições de se repaginar, ele desce na escala social. Ou seja, mobilidade social descendente. Isso é uma coisa que desencanta muito qualquer pessoa. E ele procura o populista. Pega um caso, por exemplo, o sujeito é um gerente de um grande almoxerifado de um hipermercado. Uma profissão sofisticada, ele tem uma série de coisas. Entra a tecnologia artificial lá, não precisa mais, porque o caixa registrador é que faz o serviço do almoxerifado. Toda vez que vende um produto, imediatamente a loja compra um outro. Se ele não tiver condições educacionais para se repaginar, retreinar, ele desce e ele pode ir dirigir Uber. E esse camarada não fica contente, fica muito descontente.
E o líder populista tem essa percepção, ele tem a sensibilidade, ele fala... Então ele promete para esse camarada ou restaurar o passado ou criar um futuro melhor. Ele vota populista. O que você descreve faz a gente imediatamente acreditar, não seria o verbo correto, assumir que se trata de um fenômeno de tal profundidade e, como você mesmo diz, de tal abrangência, porque é uma mudança tecnológica que afeta, digamos, o que antigamente no marxismo chamava as condições objetivas, que o populismo é com o que a gente vai ter. Não é um fenômeno passageiro, não é uma situação excepcional, é o normal em função, por exemplo, do que o pastor apresentou? William, o populismo sempre existiu na história da humanidade, não é um fenômeno novo. É um fenômeno que sempre vai, na minha opinião, permanecer enquanto houver economias fracas, sociedades fracas e sempre onde houver desigualdade, né? Desde a era romana, a política de pão e circo era uma política populista, né? Se a gente olhar no contexto contemporâneo da América Latina, dadas as condições socioeconômicas desiguais, ela sempre fez com que líderes populistas pudessem alcançar o poder a partir de programas assistencialistas. O assistencialismo, ele é, digamos, a grande engrenagem do populismo, né? Isso independentemente de governo de políticos à direita ou à esquerda. Tem populistas de direita e populistas de esquerda no passado e, inclusive, atualmente no presente, né? Quer dizer, Milei, Bukele, Maduro, enfim, você tem no Brasil, tem. Então, você vai para a Ásia, você vai no mundo árabe, o Nasser diz, não, teve uma política populista. Então, isso independe. Além disso, como se resiste ao populismo? Você tem a democracia em determinados países, se ela é forte, se ela é mais madura, mais estruturada, ela consegue conter os líderes populistas. Se a democracia é muito jovem e as instituições são muito fracas, elas acabam, na verdade, sucumbindo a líderes populistas, porque o líder populista, estando no poder, ele vai tentar subverter a ordem democrática e fragilizar as instituições para permanecer mais no poder. E assim vira uma roda cujo qual ele vai tornar aquele assistido, aquele que se beneficia dos programas assistencialistas, refém dessa tendência, né? A novidade no populismo, a grande novidade que eu vejo, é que países de democracias fortes e países de economias muito fortes raramente produziam líderes populistas, raramente. E o que nós temos hoje, que é a maior potência do mundo, potência no sentido econômico e no sentido democrático, tem um presidente ultrapopulista, que são os Estados Unidos. Vamos pegar esse caso, então, Tiago. Se a gente se dedica à história dos Estados Unidos, a Revolução vai completar agora 250 anos, né? Talvez uma das revoluções mais importantes para a gente entender o mundo atual seja exatamente a Revolução Americana, que ela vem de uma corrente de ideias do iluminismo que alguns dizem. Na verdade, Trump significa o fim do iluminismo. Levou 250 anos, Trump é o fim, a pedra nessa sepultura. Mas eu não quero ir para esse lado, não, mais de filosofia da história. Eu quero pegar o que os próprios formuladores da Constituição americana já manifestavam de preocupação então. A gente pega a Constituição americana, ela é bem pequenininha, né? Isso é famoso. Mas os textos chamados federalistas em volta dela são textos de enorme consistência e uma grande preocupação. Exatamente com isso. Poder centralizador do Estado e a possibilidade do populismo. Confirmaram-se as profecias mais negativas? Elas estão se confirmando, né? Não quer dizer que vai ser continuamente assim, isso pode eventualmente ser interrompido quando a realidade se impõe. Mas o populismo, ele principalmente o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, ele precisa de um processo de infantilização da política. E esse processo de infantilização da política, ele torna essa política mais acessível, onde todos se sentem participantes e não observadores. Então, assim, é um processo onde o Trump acaba tendo uma capacidade extraordinária de viver uma campanha permanente onde ele diminui e retira toda a complexidade daquele ambiente político que ele mesmo gera. Então, tudo para ele tem uma solução simples.
tudo para ele tem um diagnóstico simples. E, consequentemente, quando ele não consegue entregar isso, o risco ou o culpado tende a ser as forças mais estruturais, as forças mais institucionais, que é de onde surge a complexidade natural da política. Então, é um ambiente onde a própria falta de concepção do Trump, do Lula, seja lá quem for, nesse ambiente onde tem uma verve um pouco mais populista, é esse processo de você simplificar ao extremo e atribuir a falta de objetividade, a complexidade natural, ao inimigo ou às pedras do meio do caminho. Pastor, a gente não tem saída? Olha, realmente interessante. O populismo, quando entra, ele entra com uma promessa provisória, né? Mas ele costuma se estender por muito tempo, né? Porque eu li um trabalho há pouco tempo do Dornbusch, que ele fez uma análise do populismo na América Rudiger Latina. Dornbusch. Fez uma É um análise grande estudioso da América Latina. da América Latina. Ele estudou todos os países. Então, como todos sabem, os países da América Latina são muito diferentes um do outro, têm tradições históricas, culturais. Etc. Mas, ao estudar o populismo, ele observou uma regularidade incrível no processo de entrada e de perpetuação do populismo na América Latina. E como é que funciona? O candidato que se apresenta aos eleitores promete aquilo que ele não pode entregar. A hora que ele é eleito e senta na cadeira e vê que não tem recursos, ele parte para o assistencialismo, como ele acabou de mencionar aqui, para atender pelo menos uma parte das promessas dele. E com isso ele vai avançando nas despesas públicas, agravando, é uma farra fiscal, ele vai detonando as finanças públicas e chega numa hora que a crise econômica se transforma numa crise política. A gente esperaria que nessa crise política daria uma virada, mas é comum que esse populismo é substituído por um outro populismo. E ele perpetua dessa maneira com essas promessas, onde o eleitor parece acreditar mais num falso herói do que numa boa instituição, que é o crucial para a democracia poder crescer, não é? Você vê os dados aí, isso aí não é só na América Latina, em outros países também. Se você pegar no mundo em geral, o populismo está entrando na Europa, nos Estados Unidos, como já foi mencionado aqui. Na Ásia entra um pouco, mas está um pouco mais preservado, né? Se pegar um sistema chinês, é um sistema completamente diferente. Porque também nesses países mais avançados, a globalização prometeu muito e entregou pouco. Esses países cresceram muito em modernidade, tecnologicamente sofisticados, cresceram muito em produtividade, mas isso não se transferiu para o salário e para as boas condições de vida. E as desigualdades aumentaram, à luz de muito desenvolvimento tecnológico. Não é só na América Latina, na Europa também, nos Estados Unidos. O Trump, em 2016, quando ele disputou com a Hillary, qual era a conversa dele? Olha, gente, é culpa do Obama que destruiu todos os empregos, deixou as empresas ir lá para a China. Eu vou trazer tudo de volta. Emprego, salário, bem-estar, qualidade de vida. Esse é o centro da conversa que seduz o eleitor. Tem um ponto que você puxou da política que valia a pena talvez a gente seguir um pouco nele. Sim, alguns comentaristas dizem que é impossível no mundo dessas transformações tecnológicas que alteraram o mercado de trabalho, portanto, os movimentos de ascensão e descenso sociais, com essa enorme implicação que você mencionou. Essas mesmas tecnologias das redes sociais tornam impossível derrotar nas urnas um populista sem ser populista. Eu tenho um ponto de, talvez, para entrar no aspecto da sua pergunta, não sei se é de divergência com o professor Pastore, mas eu acho que eu acho que nós não podemos transferir a responsabilidade ou a culpa sobre a globalização para a falta de avanços concretos em determinados países e responsabilizar o modelo político desses países. Eu acho que, por exemplo, no caso brasileiro, nós temos uma matriz educacional muito pobre. Isso não tem a ver necessariamente com a globalização. Nós temos ausência de um projeto nacional de desenvolvimento. Isso é um fato. Não houve distribuição de renda. Nós temos um problema grave na nossa
estrutura política, modernização da própria política em si, do próprio modelo político partidário, né? Da própria reforma do Estado. Tá? Isso não tem a ver com o modelo da globalização. O Estado brasileiro não quis se modernizar, não quis evoluir, uma corrupção institucionalizada em todos os níveis. Quer dizer, então, e isso vale para tantos países vizinhos. Portanto, na minha avaliação, eu acho que a globalização ofereceu oportunidades, países aproveitaram dela para dar um grande salto. Pega, por exemplo, a própria China, né? O que era a economia da China no início de 2000, o que é a economia da China agora? O que era a economia da China no início da globalização, o que é a economia da China agora? Ou até outros países, pega a Índia, por exemplo, tantos outros. Então, eu creio que alguns países souberam aproveitar a alavanca da globalização e outros nem tanto. Estão com os índices, o parque industrial brasileiro é obsoleto. Aí, na sua avaliação, a globalização continua sendo um dos fatores que explica o populismo ou não necessariamente? Eu acho que não necessariamente, William. Não necessariamente. Eu acho que a globalização permitiu a alguns países oportunidades de desenvolvimento, países aproveitaram, outros não, cujo qual a desigualdade permaneceu em determinados países. Então, e a desigualdade, ao permanecer, né, ela acaba sendo um catalisador e um elemento central para a emergência de políticos de corte populista. Aí a gente volta ao eixo da questão. Uma vez estabelecido o populismo, é possível derrotá-lo? Alguns comentaristas dizem, nessas transformações tecnológicas das plataformas digitais, esquece. Você só vai conseguir derrotar um populista se você mesmo for um populista e fizer uso dessas mesmas ferramentas. É uma provocação. Como é que você responde a ela? Eu concordo. É muito difícil você derrotar um populista sem você utilizar de um discurso, de uma narrativa que se assemelhe a ele para combatê-lo na arena eleitoral. Tiago. Olha, o populismo, ele não é, na minha percepção, o 880. Você pode fatiar o seu comportamento populista dentro de um governo. Você pode ter uma abordagem técnica em determinadas áreas e você pode ter uma abordagem totalmente teatral, infantilizada e populista em outras áreas. Ponto de partida para derrotar O que vem na tua cabeça quando você faz essa descrição? Populismo, ele não precisa ser necessariamente algo 880. Ele pode ser uma camada de introdução, mas ele, ao mesmo tempo, ele pode mascarar algum tipo de tecnicalidade por trás. O problema é que dificilmente um político ele aceita ir por esse caminho porque a sedução do populismo 100% é muito grande e os efeitos positivos são muito imediatos. Porque é o processo mais rápido de você neutralizar seus oponentes e você de seduzir a sociedade. Pastor, nós estamos vendo através do raciocínio do Tiago que alternativas os populistas pensam, uma vez na situação de terem conquistado o poder e concluindo que não vão conseguir entregar o que usaram como promessa para chegar ao poder. Populista, ele está em situação de vantagem, numa sociedade muito desigual e que está desencantada por algum fator. Não precisa ser uma sociedade que esteja andando para trás, ela pode estar andando para frente, mas ela não vai na velocidade das aspirações, né? E o populista realmente ele fatura em cima disso e cresce com isso aí. E por essa razão, ele, em geral, quando ele larga para um outro populista. Ou então ele mesmo continua. Agora, eu queria fazer um comentário a respeito do que você falou, a respeito das desigualdades, porque está muito ligado à situação da desigualdade geral na sociedade, né? Claro, ele destacou muito bem que a globalização, ela trouxe benefício para muitas sociedades, mas algumas se beneficiaram muito mais do que outras, tiraram vantagem. China é o exemplo mais emblemático, tirou uma enorme vantagem da globalização. 800 milhões de pessoas que estavam no rural da China, quase que sobrevivendo a duras penas, passou a integrar um mercado de trabalho mais pujante, inclusive de salários contínuos, assim por diante.
Outros países não fizeram isso aqui, mas a China teve um aproveitamento extraordinário. A Coreia do Sul também, o Japão, vários países da Ásia tiveram uma vantagem muito grande em aproveitar a globalização. O Brasil nisso aí, o Brasil não pode se colocar como um grande aproveitador da globalização, não. Nós entramos um pouquinho nos mercados globais, mas muito pouco. A nossa concorrência ainda é uma concorrência muito localizada, muito nacionalizada, muito fechada, uma economia extremamente fechada. Não é? Então, não há nem dúvida que a globalização ela deu vantagens para alguns, deu vantagens para outros, mas mais para uns do que para outros, o que manteve desigualdade, fez a desigualdade geralmente... Agora, por que não tem um populismo na China, como a gente vê na América Latina? É porque você tem um sistema autocrático, não é? A China cresceu como? A China cresceu mantendo os salários lá embaixo, não é? Dos trabalhadores, com um grande superávit em cima da produtividade crescente, salários estagnados, muito baixos, e mudança tecnológica, né? Então, esse mixing foi um mixing vencedor, transformou o país em 20 anos, não é? Agora, outros países não conseguiram fazer isso aí. Inclusive, essa guerra hoje entre Trump e Xi Jinping, isso aqui é uma guerra que está calcada nessas desigualdades, né? Está calcada principalmente nas desvantagens tecnológicas, né? O chinês, durante 20 anos, mandou 150 mil jovens nos Estados Unidos para se apoderar da ciência livremente colocada nas bibliotecas americanas, porque é do espírito americano. Você descobriu alguma coisa? Publica. Descobriu? Publica. Lá na universidade, como é que é o dilema? Publish or perish, né? Então, é uma coisa típica da cultura americana, essa democratização fantástica do conhecimento. Com 150 mil pessoas todo ano, principalmente em quê? Ciência básica. Não foi em ciências sociais, foi em ciência básica. Não foi em tecnologia, foi em ciência básica. Porque a ciência básica foi levada para lá, que foi transformada em tecnologia, e a tecnologia em produto e vendeu para o mundo. Aí tirou a maior vantagem possível da globalização. Tem uma enorme implicação em termos de geopolítica o que você acabou de dizer, pastor. Porque se a gente considera, de maneira bem abrangente, os fatores que você mencionou, como os fatores que levaram a China a extrair vantagens extraordinárias desse fenômeno de 25 anos, 30 anos da globalização, e praticamente na mesma linha, como o Hussein já havia mencionado, o Tiago também abordou isso, outros países não autocráticos não extraíram o mesmo tipo de vantagem, e os próprios Estados Unidos hoje se encontram num processo de populismo escancarado. E a gente vê que populistas são dificilmente apeados, e quando são apeados por outros populistas. A gente teria que, pela lógica do argumento, de dizer que o populismo condenará países até aqui avançados e desenvolvidos a perderem na China? Pergunta boa. Eu acho que não necessariamente, William, o modelo chinês é um modelo ideal para países como o Brasil, para outros países. Não, isso é outra questão, óbvio, tudo bem. Acho que a gente nem precisa perder tempo com isso aí, né? Sim, não quero cortar teu raciocínio, mas não o ponto é esse, quer dizer, presos ao populismo, que chance a gente tem? Eu acho que o Brasil, um país como o Brasil, quer dizer, tem toda a capacidade de dar um salto tecnológico, de se desenvolver. O que nós precisamos ter é um projeto muito claro de país, um projeto muito claro dentro das nossas condições e capacidades econômicas. Um projeto muito claro sobre como nós queremos avançar o nosso parque tecnológico, em que medida associar ele à nossa competitividade econômica. Mas isso não está na cabeça de nenhum populista. Bom, nós temos as ferramentas necessárias, os recursos necessários, como recursos energéticos, minerais estratégicos, todas as ferramentas necessárias para darmos um salto. A questão é, em matéria política, não tem ninguém pensando em como conjugar todas essas variáveis. Esse é o caso, estou falando do caso brasileiro. Né? Então, e nós temos uma
desigualdade real no país. Essa desigualdade real, ela permite com que, basicamente, você, para ser competitivo eleitoralmente, que você utilize de discurso populista. Se você entrar como um purista na política brasileira, sem um discurso populista, dadas as condições dos dias de hoje, é muito difícil você ter um êxito nas urnas, né? É muito difícil ter êxito nas urnas, né? Seja a direita do espectro, seja a esquerda do espectro, né? Eu duvido hoje um candidato do campo da oposição, do campo da direita, hoje que pode enfrentar o presidente atual da República, o presidente Lula na próxima eleição, dizer de que vai acabar com programas assistencialistas, ou Bolsa Família, entre outras coisas. Ele não tem condição de dizer que vai acabar, senão ele vai ter que dizer que vai manter e vai dizer que vai criar outros programas paralelos. Senão ele que é o que o Bolsonaro fez. Exatamente. Senão ele está fadado a uma derrota, né? Então, ele precisa oferecer uma alternativa de expectativa, tá, para o eleitorado, né? Agora, a pergunta-chave então, essa é a regra metodológica que vai funcionar em toda eleição? Eu posso te dizer que não necessariamente, e nem em todos os países. Isso vai depender do dilema socioeconômico, tá, de cada país. Mas olha só. Na região. Então, dentro do contexto latino-americano, ou na Ásia, ou em outros lugares, né, na Europa, o motivo do populismo europeu não necessariamente tem a ver com questão de desigualdade, seja na Alemanha, seja no populismo francês, né, ou seja, na Hungria. O modelo do populismo ele tem muito mais a ver com questões ligadas, por exemplo, à questão de imigração, né? Portanto, de identidade nacional. De identidade nacional. Você está entrando na seara dos aspectos culturais, dos valores sociais. Exatamente. Agora, eu vou insistir um pouco nessa linha, porque se a gente assume que países que hoje estão lidando com o fenômeno do populismo sofrem consequências por isso, algumas dessas consequências são políticas, estratégicas e outras são econômicas. Que já foi citado, por exemplo, a questão fiscal. Países sob o jugo do populismo acabam acumulando dívida e, portanto, acabam fechando as suas possibilidades. Perfeito. Eu vou passar a palavra para você, Thiago, mas para não interromper, eu chamo o intervalo e retomo daqui um instantinho. Tá ok. É rápido, pessoal. Estamos esperando vocês de volta. Até já. De volta do intervalo. Resumindo bem a questão que ficou no ar, Thiago, é a seguinte: Trump é um populista que promete ganhar a guerra com a China. Ao praticar o populismo, ele diminui as chances dos Estados Unidos de ganharem a guerra com a China, ou não? Diminui. Até porque a China ela tem um instrumento que é genial, que estimula o populismo em outros países. A China tem um modelo de crescimento. Perverso. A China tem um modelo de crescimento assertivo que o Partido Comunista lá atrás, o Deng Xiaoping, ele identificou que tem 3 coisas que impedem que um governo autocrata tem que fazer para manter uma estabilidade social. Ou é via prosperidade econômica, ou é via nacionalismo, ou é via repressão. O processo ideal é via a prosperidade econômica. A prosperidade econômica, ela requer uma capacidade de manutenção da sua capacidade industrial, mesmo perante a volatilidade de consumo doméstico. Onde que a China ela conseguiu dar o pulo do gato? Quando ela começa a criar os mini ecossistemas no mundo, que são os BRICS, que são a Rota da Seda, entre outras coisas, ela consegue exportar a produção em momentos de volatilidade e de queda no consumo doméstico. O processo de exportar isso, ele vem, baseado no que o professor Pastore falou, ele vem junto de um processo de custo tão baixo, se beneficiou da globalização, para que o processo de negociação com vários países, como o Brasil, na África e na América Latina, faça com que o resultado de impacto comercial para esses governos se torne fácil. Não requer uma política local, industrial ou comercial, como o Hussein falou. O que ele requer simplesmente é um acordo de cooperação com a China, onde você se aceita ser dependente,
aceita exportar tudo para lá, inibir a sua capacidade de inovação e você, ao mesmo tempo, está facilitando a capacidade chinesa de manter essa base industrial constante. Essa unificação faz com que o populismo nesses países fica mais palatável porque você está voando num piloto automático. Nós vamos exportar uma quantidade X de soja num período tanto e nós vamos receber bens manufaturados num período X. E isso se dá de uma forma tão estável que inibe qualquer vontade de quebrar essa lógica a partir da inovação. Então você mantém. A partir do momento que você mantém isso, você estimula o populismo por conta das soluções mágicas que são colocadas na mesa. E complementando o ponto econômico, o populismo ele destrói a previsibilidade. E a previsibilidade é tudo que os agentes econômicos privados e públicos num país, eles precisam para poder gerar o plano de inovação, um plano de desenvolvimento nacional, um plano de indústria, de desenvolvimento industrial. O populismo mata isso e vai continuar matando enquanto a nossa relação assimétrica com um comprador gigantesco continuar crescendo. Ou seja, perdemos. Perdemos. Pastor. William, você falando aqui a respeito do caso brasileiro, de modo muito esperançoso, né? Todos nós somos, no Todos fundo. Nós somos. Mas é mais de coração. Ele falou de cérebro. Vamos lá. Eu acho que eu fui menos agora. Mas todos lembram aqui quando o Michel Temer assumiu a presidência, falou assim: presidente, já que o senhor não tem nenhuma popularidade, aproveita, faz as reformas que precisam ser feitas. E ele fez. O que deu para fazer, fez. Fez da trabalhista, fez do ensino médio, fez das empresas estatais. Coisas impensáveis para um populista, né? Não foi eleito presidente, foi eleito vice-presidente. O Itamar também fez um governo bastante austero. Não foi eleito presidente. O ministro da Fazenda é Fernando Henrique. Vice-presidente. Fernando Henrique é exceção, porque foi eleito presidente e fez um governo bastante austero, né? Mas você pegar o restante da história do Brasil e entrar aí desde o tempo de Getúlio, passando pelo Jânio Quadros e pelo Juscelino, que a prática do populismo nesse país aqui parece que é um esporte nacional, não é? E é um caráter nacional. É um caráter nacional. É um caráter, né? Um desastre. Alguns nomes que você citou são nomes ponto fora da curva. A curva é essa. A curva é essa. A curva é essa, exatamente. Agora, eu queria fazer um comentário a respeito. Eu falei que o comentário do senhor foi bastante esperançoso. Eu também tenho essa esperança, mas tem um estudo muito interessante que foi feito recentemente pelo Fundo Monetário a respeito dessa questão de mercado de trabalho, tecnologia, etc. E que diz o seguinte: olha, os países que estão sendo mais acossados, mais invadidos por inteligência artificial são os superdesenvolvidos. É ali que está o grande risco, porque eles têm muitas profissões que são intelectualizadas, são intelectuais que a inteligência substitui. Os países menos desenvolvidos têm menos profissões desse tipo, ainda tem muito entregador de encomenda, tem muito garçom, tem muito balconista, né? Então eles estão menos sujeitos a esse risco imediato. Bom, bonito, beleza, para o Brasil seria uma boa essa aí, né? Aí o estudo conclui o seguinte: entretanto, esses países que estão sendo muito invadidos por inteligência, eles têm uma capacidade de requalificação fantástica. E eles estão requalificando, estão ajustando. E a força de trabalho, mal ou bem, está se acomodando. Há desigualdades e tal, mas ela está se acomodando. Os países em desenvolvimento têm baixíssima capacidade de requalificação. Primeiro, porque a educação básica é muito precária. Sim. E segundo, porque os processos, os sistemas de requalificação são pequenos. Se pegar o sistema S para o Brasil, é pequeno, é boa qualidade, mas é pequeno. Então aí muda o nosso cenário, quer dizer, nós estamos com menos risco de serem invadidos por essas tecnologias, mas temos menos chance de poder superar as dificuldades que temos pela frente, porque problemas como, por exemplo, endireitar a qualidade da educação, nós estamos falando todo dia e não é uma coisa que se resolve. E não é uma questão de orçamento mais. Não é mais de orçamento, porque os dispêndios são muito elevados e crescentes. Né? Aliás, então, veja, qual é o resumo geral que o governante deve fazer? Bom, sabe o quê? Eu preciso começar
a intensificar cada vez mais os sistemas assistenciais, para poder garantir no poder e ser reeleito. Se você pegar programas federais, em 2019, o governo federal investiu 90 bilhões de reais em programas federais. Bolsa Família, Bolsa assistenciais, Bolsa Família e outros. 2019. Em 2025, são 270 bilhões. Triplicou. É uma coisa fantástica. E a cada momento aparece um programa novo. Em 2026 vamos ter vários programas novos, inclusive a implementação dessa isenção do imposto de renda para quem ganha de 5 até 7.350, né? Que não tem nenhuma relação com a produtividade dessas pessoas. Então, veja como é que o populismo ele se articula bem. Ele tem ferramentas poderosas. É por isso que ele perpetuou muito tempo no poder. Como é que fica teu argumento esperançoso? A bola quente voltou para mim. Bom, eu acho que um ponto do Pastore, professor Pastore, que é interessante, falando do presidente Temer, ele foi um ex-presidente, quando ele exerceu a presidência... Lembrando na apresentação que você foi secretário daquele governo. Foi secretário de Assuntos Estratégicos do governo Temer, e o Thiago acompanhou meu trabalho. E tentamos construir um projeto de país, um projeto, pelo menos em algumas áreas, algumas das reformas passaram pela minha secretaria, um deles, junto com Raul Jungmann, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que depois o Bolsonaro acabou. Hoje ele é um ex-presidente popularíssimo, embora foi, naquele momento, não tão popular. Eu acho que, no caso brasileiro, em alguns países, o Instituto da Reeleição fez muito mal e ele fortaleceu, em alguns países, o populismo. No caso brasileiro, fortaleceu o populismo, em que as assimetrias sociais são grandes, gravosas. Eu entendo, como cientista político, eliminando o Instituto da Reeleição, que fez muito mal para nós, tende, na minha avaliação, a reduzir o grau do exercício do populismo. Só um parênteses para ilustrar o teu argumento, porque é muito atual e eu participei um pouco disso. O Chico Graziano acabou de publicar um livro chamado O Príncipe e o Caipira. Ele viu de dentro esse processo da reeleição. Ele faz uma autocrítica nesse livro, fazendo referência a Fernando Henrique, dizendo que talvez tenha sido esse o principal erro de tudo aquilo, o Instituto da Reeleição. O livro é muito interessante como narrativa política, porque ele parte dessa questão. Quando foi que a gente teve um ponto de inflexão? Eu faço sempre uma analogia com a primeira frase de um romance famoso do Mário Vargas Llosa, Conversazione em la Catedral, onde a frase é um pouquinho mais dura. Quando foi que se rodeou o Peru? Em português eu não vou traduzir, todo mundo já entendeu. Quando foi que a gente se lascou? Se lascou. E a ideia é que está aí o pecado original da reeleição. Desculpa, fechar é só para ajudar a nossa audiência. A gente tem uma audiência ligadíssima em política, por isso. Então, no nosso caso, isso que nós temos uma tendência na nossa política, historicamente, de caráter populista assistencialista, com Getúlio próprio, né? Então, eu acho que isso fez muito mal para a modernização do processo econômico, político, social brasileiro. Se a gente eliminar um Instituto da Reeleição, na minha avaliação, a gente tende a reduzir drasticamente o surgimento de políticas de corte assistencialista e de políticos com disposição populista. Agora, não necessariamente agora, mas é um processo que eu creio em 1 ou 2 décadas isso se elimina. Tá? Nos países, por exemplo... Eu queria pegar esse ponto que me parece que você levantou agora, que é nevrálgico. É um ponto essencial. Se a gente enxerga, ou o que a gente enxerga, deixa eu reformular, o que a gente enxerga na postura de muitos políticos populistas em dificuldades é um apelo muito grande a esses fatores que vocês já mencionaram, cada modernização, a reforma do Estado e, sobretudo, a reforma do sistema político. Só que eles enxergam de uma maneira peculiar.
quase todas as propostas de ação de reforma nessas instâncias é no sentido da centralização e de dar mais poderes ao personagem que eles são. O personagem que simboliza a força, a capacidade de resolver tudo de um instante para o outro. Então, a reforma de Estado entendida por populistas é uma reforma a favor dele, Claro. que sempre está querendo governar sem que ele ponha obstáculos, sem que ponha aquela pedaço de pau entre as pernas para ele tombar. Então, quando a gente pensa em reformas num país preso ao populismo, o perigo aumenta em vez de diminuir, Tiago? O populista, ele tem uma capacidade de diagnóstico super aguçada. E talvez até uma capacidade de diagnóstico do problema infinitamente melhor do que aqueles que não são populistas, que enxergam a velocidade do processo de uma forma mais lenta. Agora, é um processo muito complexo de identificar a possibilidade de você gerar reformas e reformas que não centralizem em cima do populista. Que é o que o Trump, por exemplo, está tentando. Que é o que o Trump faz, de uma forma muito clara. Se ele já... Quando ele atinge um nível de carisma como o Trump atingiu, ele consegue fazer esse tipo de reforma centralizadora. E o que quebra esse carisma é uma quebra de confiança. Essa quebra de confiança, ela não está necessariamente ligada à política, ela está ligada ao caráter, que é o caso do Epstein. Então, o que pode romper a relação do Trump com a sua base aliada não é uma questão de má governança, não são as decisões erradas em relação à tarifa, mas é uma questão da confiança que foi gerada daquele que se sente muito próximo ao Trump em relação ao seu caráter. Então, isso é o grande problema que populistas eles acabam sofrendo no mundo, porque parte do papel de ser populista é você convidar a sociedade para a sua sala, para tomar um café com você, para fazer parte do seu dia a dia, para demonstrar que você é assim como eles são. Mas isso também expõe as suas fraquezas, expõe os seus erros e o seu caráter passa a ser muito mais escrutinizado. Então, isso dificulta muito a capacidade de gerar reformas se você não mantém uma relação de confiança absoluta. E hoje, cada vez mais, com rede social e com o excesso de exposição que os populistas precisam, eles também aumentam a quantidade de erros que eles podem cometer. O que o Tiago está dizendo, se eu entendi muito bem, quer dizer, entre o político não populista, ele gera o bem-estar a partir de programas e resultados cujo eleitor precisa senti-los. O populista, pelo que eu entendi, da forma como ele transcreveu, quer dizer, ele precisa criar um elo permanente, personalista, cujo qual aquele eleitor precisa estar identificado permanentemente com o líder político. Se ele perde essa conexão, então o líder político cria-se um fosso e um distanciamento e, consequentemente, uma separação, um divórcio político entre o eleitor e o mandatário. A fala da Marjorie Taylor Greene essa semana em relação ao Trump foi isso. Ajude a nossa audiência a entender do que você está falando. Você está falando de uma das grandes apoiadoras que, ao ser confrontada com a liberação ou não dos arquivos do Epstein e a resistência do Trump em fazê-lo, ela é uma das poucas vozes dentro do movimento do Trump que disse: eu fui traída por você. Eu fui traída por você porque eu fiz tudo por você, independente dos seus erros e acertos. E ela falou até de graça. Exatamente. Uma ruptura de identidade. Foi uma ruptura de identidade do elo pessoal que foi criado. Eu não queria desmerecer esse argumento do elo pessoal, da psicologia, dos valores, do carisma do populista. Mas nós não podemos esquecer que os programas assistenciais pesam muito para a população no longo prazo. Pode alterar um dia ou outro, assim, a opinião que o eleitor tem a respeito do populista, mas os programas assistenciais... Eu queria trazer, eu tenho que chamar o intervalo. Eu queria trazer esse ponto. Logo depois do intervalo, pode ser? Secretário, tá? A gente volta daqui um instantinho, pessoal, é rápido.
no especial, voltando no intervalo. Pastor, você estava ressaltando ao final do último segmento a importância, né, a relevância dos programas assistencialistas do ponto de vista populista. Eu queria que você elaborasse em torno disso, mas levando em consideração o seguinte: na paisagem política brasileira, as políticas assistencialistas, as pesquisas indicam isso com certa clareza, têm sido vistas por parcelas grandes do eleitorado como políticas de Estado, o que é uma desvantagem para o Lula, porque já não são imediatamente identificadas com a mão benigna de um determinado agente político, mas são vistas da seguinte maneira: não importa em quem eu votar, isso aí não vão mudar. Queria que você elaborasse sobre isso. Veja bem, as políticas assistenciais, num sistema populista, ela se destina ao público em geral e se destina também à máquina do governo. O que nós temos em termos de máquina do governo? Poder Judiciário, dezenas de penduricalhos que ninguém consegue mexer. A população tem uma opinião a respeito disso, que é injusto, que não está certo. Ninguém consegue mexer. Poder Legislativo, emendas dos tipos dessas emendas que se reproduzem aí por autorreprodução, né? O próprio Poder Executivo com uma série de benesses, né, que são garantidas para ele para poder fazer o seu jogo com os partidos políticos, né? Então, se atende a população com programas assistenciais mais comuns e atende a máquina toda através de uma coisa semelhante, porque é a entrega da vantagem, do privilégio, não é isso? Agora, você diz assim, mas o eleitor ele acha que isso aí já take for granted, né? Isso aqui, ele não pode votar em quem quiser que ele vai. Ele não está preocupado que alguém vai tirar isso dele. Na eleição, William, esse tema vai ser discutido. Você vai votar no meu oponente, ele vai tirar os programas assistenciais. Ele é um cara sério, ele se diz sério. Mas sabe por que ele é sério? Porque ele não quer o seu bem, não está preocupado com a sua vida, está preocupado com ele, com a corporação dele. O que é essa dicotomia que está sendo cada vez mais aprofundada aqui no Brasil entre ricos e pobres, entre os que têm e os que não têm? É o caldo de cultura para a campanha eleitoral, que num momento desse aí, o sujeito pode pensar, não, esse programa vai ser mantido, mas ele vai ficar em dúvida. Ele vai ser abalado. E isso o populista vai tirar vantagem disso aí. Você ia interferir. Então, eu queria entrar num ponto que o pastor estava explorando, quando o Tiago levantou a questão da ruptura da identidade, em que o pastor disse, não, mas tem programas assistencialistas. De fato, não só o lado psicológico. Não só o lado psicológico, tem o lado assistencialista. Eu acho que o populista, ele fala na sociedade por segmentos ou por camadas. Você tem camadas que, de fato, elas se nutrem dos programas assistencialistas e, para elas, se canaliza o programa assistencialista, né? Mas existe uma camada dentro do espectro eleitoral que ela não precisa do programa assistencialista. A relação dela é uma relação psicológica, ela é uma relação identitária. Qual é a proporção de eleitores aí nessas duas camadas? Aí que tá. Aí depende do país, pastor. Num país subdesenvolvido, num país em que há grandes desigualdades, a relação é grande. Num país em que o nível de desigualdade é menor, a relação, eu acho que já é mais equilibrada. A relação identitária, entendeu? Como é que você vê isso no Brasil? No Brasil, eu acho que é menor. A relação, por exemplo, se você olhar o espectro pró-Bolsonaro, nós temos um substrato significativo de uma massa, né, de votos de classe média que apoia ele, que não se nutre de programas assistencialistas. Né? Quer dizer, a massa que apoia o Bolsonaro. Igrejas, determinados segmentos... Eu diria que é uma massa grande de que se apoia em programas assistencialistas e é bolsonarista. Tudo bem, mas eu contesto esse argumento sob o seguinte aspecto. Quando o Bolsonaro disputou a eleição com o Fernando Haddad, né, isso não dava para prospectar. Eu acho que quem votou naquele momento, você tinha uma classe média de sul-sudeste
que estava, digamos, desafiando o sistema político brasileiro, desafiando naquele momento revoltada com o grau de corrupção existente no país, né? E ela não era consumidora de programa social. Podia, claro, mas não era absoluta maioria, não era uma massa hegemônica naquele momento. Claro, quando o Bolsonaro esteve no poder, foi disputar a reeleição, daí nós podemos entrar na validade do teu argumento, né? Agora, pelo contrário, olhando para o lado que apoia a situação, ou seja, o campo da centro-esquerda, o campo progressista, aí eu acho que a equação se inverte, é do professor Pastore, e tem razão. Neste caso, sim, você tem uma grande massa, sim, que é dependente de programa assistencialista, e você tem um substrato menor que, sim, que cria uma relação identitária com o líder político. Você interfere, Thiago? Não, mas eu entendo muito que o programa assistencialismo, eu concordo com o ponto que foi trazido pelos dois, porque o assistencialismo, ele é uma das vertentes-chave do populismo. Porque o assistencialismo, ele acelera a velocidade de você poder entregar aquilo que outrora precisava trazer um planejamento, né? Então, a combinação do populismo, do assistencialismo e da modernidade por meio das redes sociais criou uma bomba. E antes nós tínhamos fragmentos disso, só que hoje nós temos essa composição, que é a tempestade perfeita, porque a velocidade no qual a sociedade se acostumou a ter serviços ou interagir com aspectos importantes da sua vida, ela ganhou uma velocidade muito alta. Ninguém mais espera espera um táxi passar na rua. Você chama e ele chega em minutos. Você pede uma comida em minutos. Você decide o filme que você vai ver e o filme já está na sua tela. Você não precisa mais ir no cinema. A relação com a política, ela acabou se forçando a ser dessa forma, porque não existe mais a paciência da expectativa de uma promessa ser entregue em 2, 3 meses, se ela pode ser entregue no mesmo dia, em cima de uma argumentação, de uma narrativa do ideal. Então, hoje, a relação, por meio das redes sociais, da sociedade, com os políticos, quase que obriga o político a ser populista para que ele possa interagir em tempo real. Se ele não interage em tempo real, e se ele fala, olha, veja, não garanto que vou conseguir abaixar o desemprego, mas prometo trazer um plano para que em 10 anos nós tenhamos acabado com todo... Isso não existe. Isso é proibitivo no ambiente político. Mas se você traz a ideia, a possibilidade de que você pode acabar isso em tempo real, é aquilo que o Cazzu diz, mentiras sinceras me interessam. Então as pessoas, elas estão interessadas numa argumentação, numa velocidade no qual a vida dela adotou. E é aí que a política populista ela acaba se tornando muito eficiente. Há um aspecto interessante hoje nos acontecimentos que nos bombardeiam diariamente, que é quem está querendo enfrentar qual populismo onde. A gente tem um componente latino, sobretudo sul-americano, de populismo, que está em todos os compêndios de ciência política e sociologia. A gente tem nomes que se consolidaram como sinônimos de populismo. Muito anterior à inovação tecnológica, muito anterior ao que nós estamos discutindo até aqui. Juan Domingo Perón, anos 30 na Argentina. Revolução de 30 de Getúlio Vargas. Temos Raul Víctor Raya de la Torre no Peru. Aprista. O aprismo é um grande fenômeno populista de enorme impacto naquele lado dos Andes lá, né? Sim. Sobretudo no Peru, mas se espalha pela Colômbia. Nós tivemos na Venezuela, as pessoas se esquecem antes do Chávez, movimentos populistas fortíssimos, baseados numa estrutura que a gente achava até ali que tinha certa estabilidade, estrutura de instituições que o Chávez destruiu. Mas esse é outro aspecto da história. No caso da Argentina, Milei ganha uma eleição declaradamente contra o herdeiro do peronismo, que é o populismo kirchnerista, que é uma variação da variação, mas com as características que vocês descreveram. Políticas assistencialistas, a ocupação do aparelho do Estado,
a manutenção dos privilégios das corporações, que você mencionou, do judiciário, do próprio executivo e do legislativo na Argentina. A gente pode trocar os nomes ali, Brasil e Argentina dá no mesmo. Milei tratou de enfrentar isso com as ferramentas do populismo. Está conseguindo? Eu acho que só a história que vai dizer, não é? Nós temos que esperar um pouco isso aí, mas ele está utilizando de outras ferramentas, mais austeridade na política econômica, né? O que não tem acontecido aqui no Brasil nos últimos anos. O Guedes, por exemplo, vinha praticando uma política de austeridade até o finzinho do governo Bolsonaro. Chegou no final, a eleição, pressionando, né? Passa a Bolsa Família para R$600, dá um salto enorme e parte para um programa de benesses, né? Não se sabe o que o Milei vai fazer daqui 3, 4 anos, mas ele está procurando implantar programas de austeridade. A teoria dos comentaristas mais céticos é de que não tem saída. Os populistas causam tal estrago nas contas públicas que qualquer tentativa de correção das contas públicas pelas formas convencionais, ou seja, o ajuste fiscal, controle de despesas, redução de gastos públicos e tudo mais, simplesmente é suicídio político de quem quiser defender a bandeira. Por mais convencido que o próprio agente político esteja da necessidade de fazer corte, que é o que o Milei diz, não há saída. No caso argentino, eu acho que o Milei, assim, a Argentina precisa estrutura, a política argentina precisa de uma reforma grande e de longo prazo. E a do Brasil, e a do Peru, e por aí vai. Mas a força da nossa economia é muito maior, a força da nossa economia é muito mais sólida, as nossas reservas estão intactas já há quase 2 décadas. Eles têm sorte que o secretário do Tesouro americano é a reserva deles. Tudo bem, mas olhando para... É incomparável, acho que a nossa solidez com a solidez argentina. A máquina pública argentina é muito maior proporcionalmente se comparada à brasileira, e a dívida pública argentina é exponencialmente muito maior se comparada à brasileira. Então, quer dizer, os argentinos nunca cortaram na carne como nós cortamos no passado. Qualquer ajuste que eles fizeram... Cortamos isso? Não, já cortamos no passado. Eu acho que o Plano Real foi, em certo sentido, um corte na carne. Tivemos que fazer um ajuste. Tivemos que botar um teto de gastos. Entende? Então... Isso tudo, tchau agora. Colocamos de alguma forma. Então, no caso argentino, isso não aconteceu para valer em nenhum governo. Quer dizer, até agora... O Milei, o que ele tem feito, ele é absolutamente, na minha avaliação, não é tangível para que a Argentina pudesse alcançar um patamar de estabilidade. Mas minha pergunta não era desinteressada, não. No fundo, era uma espécie de pegadinha. Pelo seguinte, nós temos uma eleição aí em 2026, na qual nós sabemos muito bem o que é que o atual presidente pretende continuar fazendo. É o que ele fez até aqui. Ele vem carregando consigo um déficit nominal de 9%, pegou a dívida, aumentou em 14 pontos percentuais, ela vai passar de 80 e não está se importando com isso. A pergunta agora é a seguinte: o que é que há no outro lado do espectro político que nos faça acreditar que será abandonado o dogma da expansão fiscal? Argentino? Primeiro Não, Argentina, Brasil. Não, no Brasil... Olha, primeiro a oposição precisa definir quem é o candidato. Segundo, ela precisa definir qual é o seu programa econômico. Talvez o contrário já seria um bom começo. Entendeu? Se o que ela diz, temos que fazer um ajuste, tá bom, mas que modelo de ajuste? Qual é a proposta de ajuste? Né? A oposição diz que tem que haver uma redução de gastos, mas a redução de gastos em quê? Começando por onde? Né? Então, existe muita preposição, mas todas as proposições, elas também, por parte do sistema político, não estou dizendo dos economistas, são inconcretas. Estamos falando do sistema político. Quer dizer, são inconcretas. A oposição tem maioria no Congresso. A oposição tem maioria na Câmara e no Senado. Entende? Então, eles podem fazer com que o governo controle o gasto. Mas eles estão interessados em fazer com que o governo controle o gasto? Claro que não. Então, o que eu estou dizendo é que boa parte da oposição é o centrão.
E o Centrão é um cliente da expansão fiscal, tal como o PT. Pois é, o Centrão não se compra e não se vende. Não se compra e não se vende. O Centrão sempre se aluga. E você aluga o Centrão sempre com emendas, com posições, com projetos cujo qual eles se beneficiam. Portanto, quando a gente fala de redução de gastos e disciplina fiscal, é preciso ser concreto naquilo que se está se propondo. Nosso sistema político não é concreto sobre aquilo que quer. Não falta sugestões de economistas sobre o que se deve fazer e como se deve fazer. Correto? Portanto, não há vontade política, entende? Há vontade política para vencer a eleição. Escolher um candidato viável contra o atual presidente. Esse candidato viável chama-se, na visão deles, é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, porque eles não querem um Bolsonaro candidato, correto? E, na visão deles, querem o Tarcísio, porque eles entendem que o Tarcísio tem a capacidade de derrotar o Lula. Então, Portanto, a pergunta-chave é, qual é o projeto econômico? Eles sequer têm. A minha pergunta é um pouco mais para o lado do sociólogo. Dada a nossa biografia, estou falando das características nacionais, o nosso apego a um sistema populista, não estou nem falando dos nomes, estou falando da maneira como ele se instalou em países como a Argentina e como o Brasil, a gente tem, na condição atual, no cenário político atual, alguma chance de escapar disso? Não, e existe uma diferença muito grande entre Brasil e Argentina. A sociedade argentina é tão homogênea que o populismo do Milei, ele não precisa necessariamente passar por costumes. O nosso populismo, ele precisa passar por costumes. Quando ele passa por costumes, a moeda de troca com parte da população, ela passa a ser estabelecida e a parte fiscal, ela se torna secundária. Isso é um problema. E o nosso populismo, ele não necessariamente mora no executivo, ele mora muito mais no legislativo. O Centrão, ele é pragmático no processo de negociação, mas ele é altamente populista no processo de se alugar e se relacionar com o governo que está lá. Então, o nosso populismo é muito difícil de ser destruído, porque ou nós temos um líder do executivo que tem o carisma em si e a capacidade de gerar um ambiente populista, ou nós temos um congresso onde nós temos centenas de mini-líderes que levam até os seus rincões a capacidade... Cada um vale 50 milhões. Cada um vale 50 milhões que levam esse populismo até lá. E nós, como sociedade, ajudamos e corroboramos tudo isso, porque nós somos uma sociedade que não sabe dizer não. Nós somos uma sociedade que prefere não dar resposta do que dar um não. Nós damos sim quando muitas vezes nós não queremos dar o sim. E esse processo é a combinação perfeita para o populismo num país como o Brasil. William, eu acho que a tarefa do Milei, apesar de tudo, todos os comentários que você fez, é muito mais fácil do que de um futuro presidente brasileiro não populista. Okay. Uma razão muito simples. As benesses no Brasil estão todas constitucionalizadas. Cortar gasto é muito fácil de falar. Como? Está na Constituição, está tudo na Constituição. E vem mais coisas pela frente ainda. O que se promete agora para 2026 é acabar com a jornada 6x1, fazer 4x3, trabalhar menos tempo, por PEC, por emenda constitucional. Então, a nossa tradição, foi 88, foi um turning point. Nós viramos esse país do avesso ao colocar tudo isso aqui na Constituição. Você não consegue cortar absolutamente nada. O Milei não tem essas benesses constitucionalizadas. Muito poucas, muito poucas, muito poucas. O nosso, digamos, eventual não populista que vier assumir aqui, vai ter por hipótese, vai ter que, primeiro, coragem, segundo, um horizonte de tempo muito prolongado, porque teremos que fazer mudanças na Constituição. Isso não é fácil. Isso é muito complicado. A gente tem um bom ponto para a gente arredondar o programa. Quando a gente olha o apoio que o Trump deu a Milei,
Quando a gente vê o que tipo de postura, de conduta, de política externa o Departamento de Estado oferece como visão em relação à Venezuela ou à América Central e em relação ao Brasil, nem preciso dizer, a gente vê um empenho muito grande por parte de Washington de dar força a determinadas correntes políticas aqui na América do Sul e na América Latina em geral. Ele parece que reconhecer que no México ele tem pouquíssima influência, mas nos outros ele acha que ele tem muita. Sim. Quanto ele tem? Pouca, porque se você precisar gastar 40 bilhões de dólares na mesma semana que a Argentina faz uma exportação recorde de soja para a China, isso quer dizer que você não tem tanto controle assim, você não tem tanta influência assim. A capacidade dos Estados Unidos de influenciar hoje está repetindo uma das fórmulas chinesas, que é dar dinheiro. Mas isso tem um impacto doméstico nos Estados Unidos muito maior, infinitamente maior do que tem na China. Na China não existe um questionamento social nos jornais da noite se o dinheiro que está sendo repassado ao Cazaquistão, ao Peru, é algo certo ou errado. Nos Estados Unidos, dificilmente o Trump vai conseguir repetir o que foi feito com a Argentina com outro país num curto prazo. E aquilo lá mostra que a política externa americana em relação à América Latina, ela não segue uma linha, elas seguem várias linhas desconexas. Ou seja, que ela parte de diferentes pontos de observação. Você tem uma linha Rubio, que atua em relação à Venezuela. Você tem uma linha Trump, que atua em relação à China, a México e outros países. Você tem uma linha Bessent, você tem uma linha Lutnick e você tem uma outra linha social que acaba impactando El Salvador, que acaba impactando os países que exportam muitos imigrantes para lá. Essas linhas elas não estão amarradas, porque elas muitas vezes enxergam políticas que partem de Washington que são contraditórias. O que está em primeiro lugar no ranking? É imigração ou é contenção da China? Ou é atração de empresas americanas de volta para cá? Ou é nearshoring, trazendo indústrias da Ásia para perto dos Estados Unidos? Porque elas variam de lugar no ranking de prioridade e acabam uma cancelando a outra. Nas grandes velhas redações da imprensa escrita de onde eu vim, aqueles cínicos antigos da minha geração, lá quando eu era garoto, na geração, teriam dito o seguinte: a política externa americana para a América Latina é uma bagunça, porque o Trump é uma bagunça. Mas isso era o cinismo de jornalistas velhos, que eu tenho muitos deles na minha cabeça como grandes professores. Eu tenho que encerrar o programa, queria muito agradecer ao José Pastore aqui a participação. Prazer. A você, Hussein Kalut, muito obrigado a presença aqui. Tiago, trabalhando em São Paulo, fazendo uma pausa lá de Washington, obrigado por ter participado aqui presencialmente conosco. Muito obrigado. Eu quero deixar, por último, um recado. Está no ar o Clube dos Membros da CNN Brasil no YouTube. Como assinante, você tem acesso à íntegra e a cortes exclusivos do WW Especial. Aponte o seu celular para esse QR Code que está na tela, faça parte. Meu agradecimento especial é a você que nos acompanha. Até a próxima, pessoal, e muito obrigado.